Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o medo. O medo é o que paralisa a nossa vida em todos os aspectos, quase todos ou até todos, porque o medo é aquele que te deixa em estado de alerta. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer algo, como um exemplo claro que provavelmente você vai se identificar, é falar em público. O medo me paralisa, o medo diz, opa, não vai ali porque ali vai te trazer algum constrangimento. Então, geralmente, o medo paralisa muitas coisas na nossa vida. E esse medo, quando a gente consegue transpor ele, a gente consegue avançar, a gente consegue ir para frente, a gente consegue ver coisas boas na nossa vida acontecendo. E esse medo, quando ele não é trabalhado, quando ele é um medo que te paralisa, ele nos deixa com a nossa vida muito mais, vamos dizer assim, em procrastinação, por exemplo, porque eu quero fazer algo, mas eu sempre estou deixando para depois, porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer. Esse medo, geralmente, ele é associado a alguma crença limitante de alguém que um dia falou, olha, tu não pode, não consegue fazer isso, olha, tu nunca vai ser isso na vida. Enfim, existem N crenças limitantes que o medo, ele potencializa isso e a gente acaba, quando vai querer fazer algo, aquelas vozes vêm na nossa mente falando aquilo que um dia uma pessoa, talvez um pai, uma mãe, um professor, um amigo, enfim, algumas pessoas falaram e eu acreditei naquilo. Então, o medo, nesse sentido, ele é, né, de maneira negativa. O medo, ele é o contrário do amor. Enquanto algumas pessoas falam, o amor o contrário do amor é o ódio. Não, o contrário do amor é o medo, porque o medo ele te paralisa, o medo ele te deixa para trás, o medo ele nunca vai te deixar avançar. E o amor não, o amor é fazer, o amor é ir para frente, o amor é sempre ação, o amor é sempre o movimento. Existe uma parábola que diz assim: existe um homem, ele estava sentado num pequeno jardim, e esse homem estava num dia muito quente, ele estava ali olhando a paisagem, e ali perto tinha uma fonte que descia uma água muito fresca, muito gostosa, e nesse dia estava muito quente. De repente ele viu um cachorro indo até essa fonte, a fonte ali tinha como se fosse uma piscina, então ele percebe que o cachorro vai até essa fonte, e quando o cachorro vai beber essa água, ele retorna. Por que que ele retorna? Então, esse homem, ele percebeu que sempre que o cachorro ia para beber aquela água, porque o cachorro estava com sede, ele via o reflexo dele naquela água. Então, ele retornava. Quando ele ia de novo o cachorro para beber a água, ele retornava. Por quê? Porque ele via o reflexo dele mesmo na água e ele achava que era um outro cão. Ele achava que era um outro cachorro. Então, ele sempre retornava. Mas chegou uma hora que ele não, o cachorro ele não aguentou mais, o homem estava olhando, estava observando, que o cachorro não aguentou mais, já estava de língua de fora. Quando de repente o cachorro correu, pulou nessa piscina de água fresca da fonte, deu um mergulho e percebeu que aquele que estava ali, olhando para ele, quando ele chegava perto, era o reflexo dele mesmo. Então, muitas vezes, nós acreditamos que aquilo que eu tenho medo é algo assustador, é algo de outro mundo, é algo que vai acabar me maltratando, mas na verdade é o nosso próprio reflexo de nós mesmos, aquilo que a gente tem no nosso inconsciente. Então a gente não consegue muitas vezes avançar por isso. Nós temos medo, e esse medo é refletido no exterior, e eu acabo acreditando nisso. Perceba que o cachorro, quando ele não tinha mais opções, ou ele bebia água, ou ele morria, ele pulou no rio e percebeu que não era nada além do que ele mesmo, que estava paralisando ele de beber aquela água fresca, beber aquela água da fonte. Então, assim é com a gente também. Quando a gente perceber um medo inconsciente, nós devemos refletir, observar esse medo e avançarmos. Talvez você já ouviu aquela frase: se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então, tudo na nossa vida, o medo, ele vai nos paralisar. Muitas vezes é algo muito maravilhoso que eu tenho para mim, mas como eu não
ultrapasso essa barreira do medo da minha própria mente, eu acabo perdendo as oportunidades. Então, eu tenho, por exemplo, alguém te chama para fazer algo, não, eu tenho vergonha, eu tenho isso. Tudo isso é medo. É o medo e a sua decorrência, é vergonha, é culpa, a pessoa. Enfim, existem várias coisas. Mas esse é o ponto crucial que nós devemos observar para conseguirmos avançar, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber novos vídeos, dê o seu joinha, deixe o seu comentário. Um forte abraço e até mais.